A mensagem de hoje, o título da mensagem é Uma Decisão de Vida. E uma decisão de vida é exatamente se colocar nesse lugar do quanto nós somos dependentes dele, do quanto nós precisamos dele. E nele tendo a certeza, sim, que nele encontramos curas nas nossas almas, curas nas nossas mentes, nos nossos corações, de lembranças, de marcas que nós atravessamos ao longo da vida, amém? E que parecem ficar ali impressas, muitas delas nos aprisionando e muitas delas ainda escoteiam as nossas almas, arrancam lágrimas de medo, de angústia, de dores, de traumas, de sofrimentos. Não diferente com Jeremias, até conhecido como um profeta chorão. E no livro que já traz o nome de Lamentações, amém? Você pode abrir em Lamentações, capítulo 3. Não diferente na vida desse irmão, chamado Jeremias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o principal profeta durante o período de declínio de Judá, no século 7, 6 antes de Cristo, o principal profeta, onde profetizou ali durante 40 anos, Jeremias. E muitas foram as feridas da sua alma, e a sua comunhão com Deus era a única fonte de alegria espiritual. Isso está relatado, inclusive, no capítulo 15, no versículo 16, onde em Deus, como essa canção que nós acabamos de cantar, era onde ele se refugiava, onde ele buscava cura, aonde era a fonte da sua alegria espiritual. Ele ia em Deus buscar isso. Em meio às suas inúmeras e profundas crises, por essas marcas que nós colhemos ao longo da vida, assim como acontecia na vida dele também, em meio a essas profundas crises, Jeremias chegou a pensar, ainda no capítulo 15, versículos 17, 18, 16 e 17, também chegou a pensar que Deus havia o abandonado, que Deus não se importava mais com ele. Amém? Ele vencia esses momentos difíceis como, Jefferson? Ele vencia na oração, e isso também está relatado lá em Jeremias. Ele corria para a oração, era alguém que não falava muito sobre a oração, mas que vivia o relacionamento com Deus em oração, e é para ali que ele corria, ele se refugiava, ele buscava forças no Senhor. Era ali que ele derramava as suas aflições, as aflições da sua alma, na presença daquele que vê e ouve em secreto e que recompensa publicamente. Aquele que está quando a gente olha para o lado e não tem mais ninguém. Aquele que vê lágrimas que ninguém vê sendo derramado dos nossos olhos. Aquele que vê as lágrimas que às vezes não estão sendo derramadas para fora, estão sendo derramadas para dentro, porque a gente tem que, muitas das vezes nós nos colocamos numa posição de a fortaleza ali do lar, alguém que está refletindo essa posição de fé, e só nós sabemos o quanto nós já choramos para dentro. As aflições mais profundas e as dores mais profundas, como esse profeta viveu e tem nos ensinado que a oração era o exercício da sua alma, através da qual ele se aliviava das cargas pesadas da vida. E quantas cargas nós carregamos, vencemos, e infelizmente às vezes esse peso ainda quer reclinar sobre nós.
Ele lutava constantemente contra o desânimo por causa de um ministério que não tinha uma boa aceitação pelo povo. Constantemente. As pessoas não compreendiam aquelas palavras, as pessoas não aceitavam aquelas palavras, como nós vamos ler aqui agora. Como, por exemplo, nesse período aqui, onde eles são levados cativos, prisioneiros, alguns profetas, um especificamente, apareceu dizendo: olha, isso não vai durar muito tempo, isso vai durar 2 anos. E ele falou: olha, para esse falso profeta, em menos de 1 ano você vai morrer. E em 2 meses esse falso profeta morreu, porque ele já havia falado: isso vai durar 70 anos. Palavras duras diante do povo, aonde ele não era bem aceito por isso, nem por reis, nem pelo povo, nem pelas pessoas que estavam ali caminhando do lado. Apesar de muitas das vezes, ou não todas as vezes, as palavras se cumprirem. Aí você imagina alguém de Deus, alguém que é de Deus, alguém que se dobrou à vontade de Deus, alguém que se permite, tem a honra de ser usado por Ele e está se posicionando diante daquilo que Ele tem falado. Essa pessoa, exatamente essa pessoa, sofre pelo estilo de vida que Deus colocou sobre ele. As pessoas não aceitam, colocam ele em cisternas, preso em cisterna, colocam amarrado em troncos, porque governantes não aceitaram aquilo que foi falado, coloca ele no tronco, não era aceito pelas pessoas, e mais, não recebia incentivo nenhum para continuar nesse caminho. Quem está comigo aí? Se posiciona na vontade de Deus, se coloca na vontade de Deus, está vivendo uma vida reta diante de Deus, mas é desprezado por isso. E mais, já é tão difícil enfrentar as nossas lutas para permanecer nesse caminho, e além de ser afrontado e desprezado, não recebe incentivo por parte de ninguém. Dores, cicatrizes, traumas, e ele está enfrentando, ele está chorando, ele está buscando em oração essa força para continuar. O livro de Lamentações de Jeremias, assim como conhecido, é um escrito, é um trabalho muito dramático, constituído por 5 cantos sobre a queda de Jerusalém e seu exílio, e o exílio, amém? Então ele está externando sentimentos do coração de Jeremias diante de tudo que passara junto com o povo. Aqui ele coloca esse sentimento, essa lamentação da queda sobre Jerusalém, se colocando na posição de um representante daquele povo que foi levado, que foi tirado cativo da sua cidade. E a nossa alma, a nossa mente, os nossos corações são marcados, irmãos, por muitos fatores que nós vivemos ao longo da vida. Amém? Como todas essas coisas que eles haviam experimentado. Imagina chegar na cidade aqui, destruir a cidade, destruir esse templo, te arrancar da sua família. Imagina tudo que ficou marcado na mente dessas pessoas. Imagina isso. A nossa rota de vida, tudo que fica marcado na minha e na sua mente aí. O que nós estamos falando ao longo da vida, coisas que nós vivemos, ouvimos, experimentamos no sentido de vivenciar aquilo que nós vimos, aquilo que nós ouvimos e ficou marcado na minha e na sua vida. Cenas que
se nós pudéssemos, nós apagaríamos da nossa lembrança. Se fosse igual um HD de computador, que nós pudéssemos entrar ali e deletar aquilo, puxa. Como cenas boas também, que quando nós trazemos à memória, isso nos faz felizes. Amém? Coisas que nós ouvimos que foram pesadas demais. Coisas que nós ouvimos que machucaram demais. E talvez machucam até hoje. Talvez ainda saia no nosso fone aqui espiritual. Até hoje vem nos nossos ouvidos querendo pisar nas nossas emoções. Também palavras que nos enchem de esperança. Também palavras que ficaram marcadas, que nos trazem muitas e muitas alegrias ao longo daquilo tudo que nós vivemos. Amém? Podemos ser marcados positivamente, negativamente. E durante a nossa vida, as dificuldades que enfrentamos, não conseguimos selecionar e vivermos apenas, infelizmente, aquilo que é bom, aquilo que foi positivo, não é assim? Quem dera se nas próximas situações que nós vamos enfrentar, quem dera se daqui para frente nós pudéssemos selecionar lá no cantinho do nosso quarto, lá quando a gente está indo para o trabalho, no carro, no ônibus, que a gente fica assim olhando para fora e a estrada passando, nos arremete logo à estrada da nossa vida também passando, e tudo que nós já passamos e aquilo que ainda quer interferir naquilo que nós vamos passar. Quem dera se nós pudéssemos selecionar, não, eu vou trazer à minha memória só aquilo que vai me fazer bem. Sabe, eu vou pensar só naquilo que foi positivo. Mas algumas vezes, diante de situações que ainda continuamos e enfrentamos, muitas são as vezes que logo aquilo que foi negativo, logo aquilo que foi pesado demais, é o que insiste em vir à nossa mente novamente. É o que insiste penetrar no nosso coração novamente. Parece que está entranhado dentro de nós e insiste em roubar a nossa paz, e insiste em roubar a nossa alegria, insiste em tirar o colorido da nossa vida, da nossa forma de olhar a vida. Jeremias narra um lamento dele e o desespero do povo. Capítulo 3, verso 1. Diz assim: eu sou, preste atenção nisso, porque quem está dando uma referência para mim e para você é alguém que viveu angústias e dores profundas, é alguém que tem essa autoridade para falar sobre isso comigo, com você. Um povo que viveu isso, um povo de Deus que viveu isso, um povo de Deus que ele diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara da sua ira, da ira de Deus em algumas traduções aí. E aqui o profeta ele fala como um representante da nação, alguém que se coloca como um intercessor verdadeiro ali, associando a si mesmo o pecado do povo que não era o pecado dele, assim como Jesus fez por mim e por você, se fazendo o pecador, intercedendo, sendo mediador, se colocando naquela posição mesmo sem ter pecado nenhum sobre ele. Ele se coloca aqui como esse povo. É assim que ele está falando, é assim que é a narrativa dessa história, amém? Sou um homem que viu a aflição da vara da sua ira. Irmão, às vezes a gente sofre com a ira dos outros, nossa. Você já imaginou que é sofrer com a ira de Deus?
Porque com a do diabo, com a dos outros, Deus pode te livrar. E quem pode nos livrar da ira de Deus? Quem? É aí que o povo está sofrendo. Ele continua falando assim: Ele guiou-me e me fez andar em escuridão, mas não na luz. A ideia aqui é, se uma pessoa escolhe a luz, Deus provê a luz para ele. Mas se ele escolheu andar na escuridão, é o que o povo escolheu. Seguramente contra mim ele se virou, e ele vira sua mão contra mim todos os dias. Aqui ele fala da obediência e da desobediência desse povo. Foi o que levou esse povo cativo. Amém? Ele passa por essas situações, o povo passa por essa situação, por essas situações. Você sabe que Deus está no controle, Deus está no comando disso tudo, mas ele resolve externar. Mesmo assim, Senhor, eu estou sofrendo. Mesmo assim, eu não consigo compreender. Mesmo assim, ele quer ali falar: olha, foi pesado demais, está pesado demais, está difícil. E ele vai colocando o seu coração para fora. Ele olha à volta dele e ele não vê esperança. Ele olha à volta dele, o que ele vê é um governo corrupto, que não aceita o direcionamento de Deus. O que ele vê é um povo que não se arrepende diante daquilo que Deus tem mostrado e falado. E o que ele vê é que o mal só parece aumentar. Parece que só o mal que prolifera, só o mal que aumenta. Essa é a visão, esse é o cenário que quer ali afogar o coração, o sentimento dele, diante de tudo aquilo que já era pesado demais, que ele já tinha sofrido e vivido. Está difícil. Eu olho para esse governo, está difícil. Eu olho para essa polarização política, está difícil. A falta de amor entre as pessoas está difícil. Para o desemprego está difícil. Para a falta de compaixão está difícil. Está difícil. Ele está externando o coração dele ali. E no versículo 17 e 18 chega a dizer assim, 17 e 18: Tu removeste a minha alma para longe da paz. Eu esqueci da prosperidade. A prosperidade aqui é a prosperidade espiritual mesmo, que ele está falando. E eu disse então: a minha força e a minha esperança já pereceram no Senhor. Está tão difícil que nem no Senhor mais eu tenho esperança. De tão difícil que ficou a situação. Judá, por causa do declínio espiritual, esqueceu que a sua força e a sua esperança estão no Senhor. Chegaram a se esquecer disso. Ao se erguer em orgulho, ela começou a pensar que o Senhor não podia os abandonar. Tamanho era esse orgulho. Afinal nós somos povo de Deus, povo eleito. Nós somos, não, então o Senhor não vai virar as costas para a gente. Então nós podemos levar a nossa vida sem Ele até. Porque na hora que a gente precisar, Ele, somos o povo de Deus. Podemos não andar na direção que o profeta tinha falado. Podemos andar sem arrependimento, sem a metanoia, a transformação de mente, aonde o agrada, da forma que o agrada. Podemos andar ao nosso bel prazer, e na hora que a gente precisar, a gente chama o gênio da lâmpada e ele concede ali as nossas petições. Acharam isso? E Deus, que ama profundamente o seu povo, não iria deixar o seu povo se perder nos desejos enganosos do seu coração. Por isso que a Bíblia diz que Ele repreende aquele que ama. Na verdade, a repreensão é só um start. A repreensão é só um alerta. Sai da direção que você está indo, porque o final dela é de um abismo, não é comigo. Volta para a direção que te leva ao final comigo.
E Ele faz isso em um longo tempo com esse povo, e esse povo, diante dessas situações extremas que eles viveram, que nós vivemos, que nos faz até mesmo olhar o cenário em volta e perder a nossa esperança no próprio Senhor, que vemos na nossa frente a nossa fé, aquilo que nós tínhamos como convicção tão forte dentro de nós, sendo agora esmorecida, enfraquecida diante desses cenários. Nós chegamos a questionar o Senhor. Às vezes é tão profundo que nós chegamos a culpar o Senhor. Por quê? Porque nós não somos crentes, não, era um povo de Deus. Era o povo de Deus. Não porque nós não somos crentes, mas porque somos limitados. Somos fracos muitas das vezes. Somos humanos. É por isso. A fraqueza da nossa humanidade sendo revelada diante das nossas dores e das nossas angústias, nos levando até mesmo, às vezes, à falta de esperança no próprio Senhor. Mas, em algumas dessas vezes, nós erramos por não confiar. Por não confiarmos. Isso é verdade. E pode ser que o abalo foi tão grande que nos tire mesmo desse estado de equilíbrio a ponto de não confiarmos. Mas um direcionamento que Ele dá e Ele busca o tempo todo aqui é em oração, em relacionamento com esse Senhor, ter um coração ao qual pode ser revelado: olha, eu sou um desses que confiam no Senhor, lá como o Salmo 125, e sei que Ele está ao nosso derredor, assim como as montanhas estão em volta de Jerusalém. Eu sei que confiando no Senhor, essa fé, eu sei que confiando no Senhor, essa convicção, ela é inabalável, mesmo diante dos ventos mais fortes que nós enfrentamos ao longo da vida. Mais adiante, no Salmo 126, ele vai falar: os que com lágrima semeiam, com júbilo ceifarão. É a fé e a obediência sempre. Essa fé e essa obediência nos fará colher tudo de melhor que nós pudermos ter da parte do Senhor. Amém? Essa é a verdade. Os israelitas que nessa situação do Salmo 126, que inclusive era o povo que estava voltando, era esse povo aqui que nós estamos falando que estava voltando, era esse povo que estava lá no cativeiro, esses israelitas que estão semeando com lágrimas, sabendo que com júbilo ceifarão, são os israelitas que não perderam a coragem mesmo dentro do cativeiro, que não deixaram de confiar mesmo dentro do cativeiro, mesmo no tempo mais difícil, de aprisionamento, das maiores cicatrizes, das maiores dores, dos maiores traumas, das maiores afrontas, das maiores pancadas da vida. Eles estavam semeando com coragem diante das situações adversas. Os que confiam no Senhor, mesmo diante das circunstâncias mais adversas, vão continuar semeando com lágrimas, ainda que com lágrimas, porque no Senhor com júbilo ceifarão. É isso que está sendo dito. Jeremias, eu, você, nós caímos em parafuso com coisas que nós queríamos que às vezes Deus evitasse, não é não, irmão? Na nossa vida, e Ele não evitou. Deus poderia intervir, mas não interviu. Como se a decisão humana da nossa queda fosse dele. Não, Ele deu a vida e nós escolhemos a morte. Essa foi a verdade. Ele deu vida e nós escolhemos o outro caminho. Ah, mas isso foi Adão, Jefferson. Não foi. Eu quando eu cheguei, quando eu vi os pregadores falando isso, tinha acabado de chegar na igreja, eu falei: por que eu estou pagando por causa de Adão, cara? Pô, o cara vacilou e eu agora vou morrer?
Eu que fico doente? Eu que colho tudo isso? Já pensou assim? Já pensou, Fernando? Eu pensava assim. Aí, no momento que eu pensei assim, sem conhecimento nenhum, irmão, o Espírito Santo, ele, na mesma hora, veio na minha mente. Ele falou assim: Jefferson, eu acho que você faria melhor do que Adão, né? Faz o seguinte, olha para trás e vê o que você já fez. Eu falei: eu seria bem pior do que Adão. Eu merecia bem mais do que Adão. É verdade. Porque nessa trajetória que nós estamos falando aqui, de encararmos essas circunstâncias, foram várias as vezes que nós andamos fora do que era para andar, falamos o que não era para falar, ouvimos o que não era para ouvir. Essa é a verdade. Mas o que nós trazemos nessa palavra e com a vida dele, o que ele vai dizer no desenrolar dessa história, é sobre a misericórdia que está sobre a minha e a sua vida, ainda com todos os nossos erros, ainda com todos os erros desse povo e todas as direções que eles tinham tomado que não agradavam a Deus. Ele diz aqui no verso 38 e 39, acompanhem comigo, no verso 38 e 39, ele fala assim: nessas situações que nós achamos aí de Deus intervir, não intervir, ele diz assim: porventura não sai da boca do Altíssimo tanto o mal quanto o bem? Portanto, de que se queixa um homem vivente? Reclama cada homem pelos seus pecados. Ao invés de nós ainda assim querermos culparmos, questionarmos a Deus, Deus só fez nos guardar desde o início. Ele só fez o bem desde o início. As consequências que nós enfrentamos, elas são de uma decisão de erro nas nossas vidas. Uma decisão contrária de tudo aquilo que Ele deixou perfeito para mim e para você, amém? E nós podemos nos perdermos em meio a essas consequências que geram feridas, que causam dores, mas precisamos voltar correndo em arrependimento ao Senhor, diante do zelo, diante do amor, diante do cuidado, diante da compaixão dEle sobre a minha e a sua vida. É isso, Jefferson? Só ler no versículo 40, um pouquinho mais na frente, ele vai dizer assim: vamos procurar compreender os nossos caminhos e voltar novamente para o Senhor. Em algumas traduções está assim: e voltarmos correndo para o Senhor. Vamos levantar o nosso coração com as nossas mãos para Deus aos céus, dizendo: nós transgredimos e temos sido rebeldes, por isso tu não nos perdoastes. Voltarmos correndo em arrependimento a esse Deus, a esse Senhor. Voltarmos correndo para o lugar de segurança, para o lugar de paz, para o lugar de alívio, para o lugar de sossego. Ele está dizendo. E mesmo chegando uma hora, irmão, que as nossas forças elas vão estar esgotadas diante dessas situações. Ele diz no versículo 55 assim: eu chamei pelo teu nome, ó Senhor, desde o mais profundo do calabouço. Lembra a cisterna que eu falei ali? Ele estava ali, ele lembrou disso. Quando nós estamos em situações e nós lembramos, cara, estava preso lá no meio da lama, naquela cisterna. Tu ouvistes, nesse momento ele diz assim: tu ouvistes a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro e ao meu clamor.
Tu te aproximaste no dia em que eu clamei por ti, e tu dissestes: não temas. É o que ele diz para mim e para você, quando essas lembranças querem sufocar o nosso coração. Quando nós nos lembramos que a gente estava sufocado no meio dessa lama, aprisionado nessa cisterna. Quando aquela situação foi demais para a gente, foi pesada demais para os nossos sentimentos. Ele está ali ouvindo o meu e o seu clamor em arrependimento, e Ele está nos pegando pelas mãos e está dizendo: não temas. Por quê? Porque a minha vara e meu cajado te consolam, te conduzem, porque eu estou com você. Ser forte e corajoso, mesmo diante dessa situação. Semeie com lágrima em mim, você vai colher com júbilo. Ainda que seja no meio do cativeiro, no meio da tempestade, no meio da circunstância difícil. Não temas. É a minha palavra para você. Situações que nos esgotam, sim, que tiram as nossas forças, sim, rouba as expectativas da nossa vida, rouba sonhos, querem nos deixar aí deprimidos num quarto fechado. Querem travar e bloquear os nossos ministérios, o sorriso dentro do nosso lar, o relacionamento em alegria com os nossos familiares. Vêm, continuam querendo sufocar, mas vai ter um momento, irmão, que eu e você vamos ter que nos posicionarmos como aqueles irmãos lá dentro do cativeiro e tomarmos uma decisão. Que decisão é essa, Jefferson? Eu vou ler para você. A mesma decisão desse povo. A mesma decisão que ele está se colocando aqui, mas como todo o povo. Amém? Lembra que eu falei para você que mesmo diante de caminhos errados que nós tomamos, mesmo diante de situações que são tão pesadas, que a nossa confiança em Deus é abalada, e por ser abalada nós acabamos dando uma resposta que não era para nós darmos. Lembra disso? Eu falei para você que é nesse momento que a misericórdia dele está sobre a minha e a sua vida, está sobre a vida desse povo. Espere pela misericórdia de Deus. No versículo 18, ao qual nós lemos, que ele falou que a força dele, a esperança desse povo pereceu no Senhor. No 19 ele diz assim: eu lembro da minha aflição e do meu pranto e o absinto do fel. Olha o que está dentro do coração dele. Olha o que está vindo à mente do povo. Eu lembro do absinto e do fel. Eu lembro do choro. Eu lembro disso que corrói, que esmaga o meu coração, no meu sentimento, nessas dores. E a minha alma certamente tem isso em memória, e é humilhada dentro de mim. Esses versos 19 e 20 aí são parecidos até com o Salmo 42, versículo 5. Agora, individualmente, nesse caso de Judá, lembra do porquê ela está nessa condição. Exatamente o porquê. Ele lembra porquê que eu estou sendo humilhado, por que o povo está sendo humilhado. Eles voltaram ao ponto em que eles perderam essa confiança que traz a esperança. Eles conseguem chegar nesse lugar. Qual foi o momento que eu perdi a confiança? Qual foi o momento em que eu perdi a esperança no Senhor? Aí quando ele chega nesse lugar, quando o povo chega nesse lugar, ele fala assim: disso eu me recordei na minha mente. Ou em algumas traduções, eu quero trazer à memória o que me traz, o que me dá esperança.
A decisão que muda a minha e a sua vida. A decisão que transforma o nosso coração, o nosso sentimento, aquele olhar que nós temos preto e branco, de tudo que ficou preto e branco, devido àquilo que nós enfrentamos e passamos, os traumas que vivemos e que agora traz o colorido novamente. Ele até aqui, ele está falando tudo que ele sofreu, ele está falando, fomos colocados como alvo para as suas flechas. Ele começa a falar sobre isso e tudo isso está ali amargurando o coração, trazendo à memória aquilo. Só que vai chegar um momento em que ele para aonde foi o erro, aonde deixaram de confiar, e ele toma uma decisão. Agora eu vou trazer à memória não aquilo que me faz chorar, agora eu vou trazer à memória não o fel, agora eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança no Senhor. Uma decisão de vida. A ótica dele sobre as dificuldades da vida é transformada agora. Agora ela muda. Agora não é mais para murmuração, agora não é mais para ver o sofrimento. Agora ele começa a falar assim, olha isso, irmão. Parece que ele é bipolar, né? Que até aqui ele está falando tudo isso, mas chega nesse momento que ele fala, não, agora eu vou me levantar numa decisão, vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí ele começa a falar assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não falham, elas são novas todas as manhãs, se renovam toda manhã. Grande é a tua fidelidade para comigo. O Senhor é a minha porção, diz a alma, então nele eu esperarei. O Senhor é bom para os que esperam por ele, para a alma dos que os buscam. É bom que o homem tenha esperança e em silêncio espere pela salvação no Senhor. Antes era questionamento, antes era dúvida, antes era até mesmo um confronto com o próprio Senhor. Agora eu começo a falar: quem é o Senhor? Não, o Senhor é bom. Quem é o Senhor? Não, as misericórdias dele estão sobre a minha vida. Bom mesmo é viver com esse Senhor, bom é estar sobre a mão poderosa, a destra poderosa dele, que nos livra, que nos sustenta diante de dias, até mesmo dias difíceis, até mesmo dias de cativeiro, de opressão. Bom é estar com o Senhor. Uma decisão de vida no meio de um mundo que cada vez mais quer nos levar a remoermos tudo aquilo que de mal nós estamos vendo e vivenciando nos dias de hoje. Irmão, para uma semana, teve uma pesquisa de homens que ficaram comendo fast food durante não sei quanto tempo, e em não sei quanto tempo lá, eles falaram, eles deram um sinal lá que estavam com câncer, quanto que aquilo ali fazia mal, do que ele se alimentava e adoecia ele. Por que nós vivemos numa geração doente? Já parou para pensar? Se alimenta do que faz mal, se alimenta daquilo que destrói a esperança nele, a esperança do Senhor. Durante dias e dias, para aí, se alimenta e vive já a vida conturbada que todos nós temos, todos nós. Levanta de manhã, trabalho, volta, e família, e a gente vem em igreja, e a gente já não tem muito tempo. Os dias já são abreviados. Já não tem muito tempo. O tempo que você tem, ouve aí os canais de fofoca,
Para no Instagram e naquilo que você vai consumir, com que o povo está fazendo aí só para entretenimento. O povo faz para ganhar dinheiro. Ganha dinheiro até com morte dos outros. E para diante dessas... Eu não estou dizendo que você não deve ter um momento do seu relax, tá? O homem parar ali para ver o futebol, a mulher, né? Programa de fofoca não, gente. Até que você veja a sériezinha lá, né? Não estou falando sobre isso. Amém? Eu estou falando de você se alimentar totalmente disso. Olha para dentro de você e vê o que está lá. É o que essa geração aí, da minha filha, vai conversar. Os pais que às vezes não tem, os que estão orientando já está difícil. Imagina os que não têm orientação, muitas das vezes. Isso que é consumido ali. Você pega o Instagram, tem 6, 7 horas por dia, 8 por dia, num telefone dos nossos jovens, enfim, nos nossos. Ele está dizendo, eu parei de olhar para aquilo que me roubou, que roubou a confiança e a esperança no Senhor. Às vezes estamos adoecidos e não nos tocamos nisso. Amém? O quanto nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que nos dá esperança no Senhor. Amém? É isso que ele está falando. É isso que acontece e aconteceu com esse povo aqui. E aqui esses entulhos são arremetidos da nossa alma. Amém? E o que pode me dar esperança, o que deu esperança a esse povo? As misericórdias do Senhor. Quantos estão comigo? Sim, a misericórdia do Senhor, sim, é o que me deu esperança. E ela te deu esperança só por hoje? Ela te deu esperança só por um momento? Não. Se renovam a cada manhã. Você consegue imaginar, irmão? Olha aqui para mim. Você consegue imaginar que quando você estava tirando o lençol hoje de cima do seu corpo, você estava tirando o lençol, você estava abrindo o olho, a misericórdia do Senhor estava sendo renovada sobre a sua vida? Você parou para... Quantos conseguem ir profundo nisso? O que nós temeremos? O que mais podemos pedir? Estávamos abrindo os nossos olhos para vir para o culto de hoje. E mais uma vez, essa misericórdia estava sendo renovada sobre nós. Mais uma vez sobre a nossa família. Mais uma vez sobre a nossa casa. Mais uma vez sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Sobre os traumas que nós atravessamos, enfrentamos, fazendo com que a nossa ótica seja mudada, transformada para aquilo que vai encher o meu e o seu coração de esperança no Senhor. Como que nós podemos agradecer? Como que nós podemos... Será que nós merecemos isso? Tem um pregador que fala que misericórdia, essa misericórdia do Senhor, é exatamente o que Ele não nos dá. É Ele não dar o que nós merecemos. O que é a misericórdia do Senhor sobre a minha e sua vida? É Ele não dar o que você merece. É Ele não dar o que nós merecemos. Porque já pensou se Ele realmente, assim como aconteceu nesse período aqui com esse povo, fosse dar para mim e para você o que nós merecemos?
Pode ser que alguém se levante aqui e fale: ah, comigo ia ser tudo bom, não sei. Mas olhando para a minha trajetória de vida, na minha fidelidade para com Ele, eu só tenho a agradecer e falar: obrigado, Senhor, o Senhor não dá o que eu mereço. Obrigado, Pai. É a misericórdia que todos os dias, que todo dia está ali sendo renovada.